Esperando a gente entrar aí pra gente tá iniciando a nossa live. Olá, minha gente, quem tá chegando aí, eu estou ao vivo. Estamos iniciando aqui ao vivo, mas mais uma oração pelos amigos. Para quem ainda não está habituado, meu nome é Vilmário e nós estamos, já faz mais ou menos uma semana, com o propósito de trazermos uma mensagem de esperança para as pessoas, para os amigos e apresentar os nossos amigos em oração, tá certo? Então, o nosso projeto dessa live é eu orar por você e você orar por mim, tá bom? Que a paz de Cristo te alcance nesse instante, esteja sobre a sua vida e sobre o seu coração. Eu queria estar iniciando essa live com você, fazendo juntamente contigo, você que me ouve e me vê, fazendo uma oração nesse instante. Eu te convido a orarmos nesse instante, a orar por você, pela sua casa, pela sua família, pelo seu projeto de vida. Vamos conversar com Deus? Eu tenho certeza que onde você estiver, Deus está pronto para te ouvir. Amém? Ore comigo. Meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, nós estamos iniciando, Senhor, mais uma live chamada Oração pelos Amigos. Eu venho te apresentar cada um dos meus amigos que estão me vendo nesse instante, aqueles que irão ver essa live depois. Quero te apresentar, Senhor, cada pessoa que está necessitada, cada pessoa que está passando por dificuldades, Senhor. Pessoas que precisam de um socorro, de um direcionamento. Ajuda-os, tenha misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, mande uma bênção especial sobre cada um, sobre cada uma, que nesse instante me vê e me ouve, onde quer que essa pessoa esteja, Senhor. Alcança-os nesse instante. Em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço. Desde já, amém. Amém? Orou comigo? Graças a Deus por isso. Gente, nós estamos aqui no Recife. Eu já estou vendo gente aqui de outras partes do país, aí de São Paulo, do interior de Pernambuco, lá de Buíque, meu amigo Valmir Alcântara também está aqui online com a gente, já está mandando mensagem aí. Gente, estamos vendo essa situação aí do coronavírus só se disseminar mais, né? Ficar mais complicada a cada dia, o número de mortes aumenta, o número de casos também. Mas a gente não pode desanimar, a gente não pode perder a esperança de que Deus é poderoso para nos ajudar a vencer tudo isso, certo? Infelizmente nós já temos casos de pessoas assim próximas, próximas eu falo, próximas do nosso círculo de amizade, né, que já tem perdido a vida por aí. E nos resta orarmos pelas famílias e nos resta também pedirmos a Deus para que Deus guarde você, guarde a sua família, não é? E para que nós sejamos protegidos desse mal. E quem, infelizmente, já está com essa enfermidade, vamos ficar na torcida, vamos ficar orando para que a pessoa se recupere. Deus é poderoso para dar saúde. Não há mal, não há enfermidade que com a ajuda de Deus o ser humano não pode vencer. Certo? Então eu quero deixar aqui essa palavra de incentivo, de esperança para você em qualquer lugar que você esteja. Amém? Então, minha gente, quero mandar um abraço aí para quem está me ouvindo aí no interior de Pernambuco, Buíque, São Paulo. Eu estou vendo aqui gente aqui do Recife. Estou vendo aqui mais gente de outros estados, não está aparecendo o nome, não é? Mas eu sei que tem bastante gente já me ouvindo aqui e glória a Deus por isso. Gente, eu queria trazer para vocês aqui rapidamente uma palavra de Deus para o teu coração.
A Bíblia nos diz que essa palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, onde quer que você esteja. Se você não tiver uma Bíblia aí na sua mão, pegue a no seu celular, procure aí na internet, no Google, que vai ter Bíblia aí até umas horas. E leia a palavra de Deus comigo e procure prestar atenção e ver o que Deus está falando conosco através de sua palavra. Eu quero ler com você talvez um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. É o Salmo de número 125. Salmo de número 125. Um abraço também e a paz do Senhor para o meu amigo, irmão e aluno, o reverendo Joás Kelly. Ele é aqui do Recife, também está nos assistindo ali. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe você e toda a sua família. Gente, o áudio tá legal. Se o áudio estiver bem, me dá um ok aí, por favor. Se o áudio, se a minha voz estiver bem aí, estiver chegando bem, se estiver dando para ouvir bem, por favor, dá um ok aí para mim. Fala para mim, ó, professor, o áudio tá bom, viu, Mário? O áudio tá bem, dá para ouvir, aumenta mais um pouquinho, certo? Gente, Salmo de número 125. Meu aluno, meu irmão em Cristo, irmão Adonis Balbino, aliás, Adonis Albino, perdão, irmão Adonis Albino, lá de Jaboatão dos Guararapes. A paz do Senhor para você, para toda a sua família e para os nossos alunos ali do curso básico de teologia em Jaboatão dos Guararapes. Que Deus abençoe o povo de Deus ali naquele lugar. Pertinho aqui do Recife, gente, bem coladinho com o Recife aqui. Salmo de número 125. O irmão Joás está dizendo que o áudio está legal. Abre a sua Bíblia comigo. Vamos lá para o Salmo 125, ver o que é que Deus tem aqui para os nossos corações. Vamos lá. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Apenas até o versículo de número 2. Também o meu amigo presbítero e nosso aluno do curso básico de teologia, o nosso amado irmão Samuel Antônio. Deus te abençoe, meu amigo. Também está nos assistindo. Glória a Deus por isso. Então, o Salmo 125, minha gente, é um salmo de confiança. Nós lemos aqui apenas 2 versículos desse salmo, em que o salmista, ele mostra a segurança da pessoa que confia em Deus. A segurança da pessoa que confia em Deus. Eu queria trazer uma rápida reflexão ao teu coração a respeito da confiança em Deus. Olha, comumente as pessoas tendem a buscar a Deus e a se lembrar mais de Deus sempre em épocas de calamidade ou de situações difíceis. Às vezes, quando tudo está bem, geralmente as pessoas tendem a deixar Deus em segundo plano, a deixar a palavra de Deus em segundo plano. Sabe por quê? Porque tudo está bem. A pessoa goza de uma boa saúde, a pessoa tem recursos suficientes para se manter, a pessoa está numa ascensão de prosperidade,
e sempre Deus vai ficando em segundo plano, ou até em último plano. O que é que acontece geralmente? Quando a saúde decai, quando os recursos se vão, e acontece o que a gente chama na linguagem popular, e a vaca foi pro brejo, as condições se esvaíram, aí as pessoas começam a lembrar de Deus. As pessoas começam a orar, as pessoas começam a rezar, as pessoas começam a fazer campanha de oração, as pessoas começam a ser mais frequentes na missa, por exemplo. Por quê? Porque toda calamidade, geralmente, o aperto que sobrevém sobre uma pessoa acaba dando um quebrantamento no coração das pessoas e faz essas pessoas se lembrar de Deus. Então, neste Salmo 125, o salmista, ele mostra a segurança da pessoa que confia em Deus, ou das pessoas que confiam em Deus. Ele diz, olha, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, ou o monte de Sião. Eu não sei se você já procurou investigar, procurar conhecer o pano de fundo por trás de um texto bíblico. Neste caso aqui, o Monte Sião, na verdade, não é apenas um monte específico, né, mas trata justamente do conjunto de montes sobre os quais Jerusalém está edificada, como aquele templo que Salomão construiu, né? Lá tinha o Monte Moriá e tinha também outros conjuntos de montes ali, e geralmente dava-se o nome de Monte Sião à cidade de Jerusalém. Aí o salmista, olhando a geografia daquela região onde está Jerusalém, situada em um lugar alto, no caso em monte, ele disse que a pessoa que confia em Deus, ela é como o monte de Sião, mas permanece firme para sempre. E aí nós aprendemos duas verdades. A primeira verdade, é necessário confiar em Deus. A segunda verdade, quando se confia em Deus, nós temos segurança. Quando nós confiamos em Deus, nós temos segurança do nosso presente, segurança do nosso futuro e segurança da nossa esperança. Logo, se a nossa confiança estiver alicerçada em Deus, nada, absolutamente nada, será capaz de causar um abalo em você, de modo que remova você dessa segurança firme em Deus. Eu não estou dizendo que a pessoa que confia em Deus, que é cristão, que ela não pode desanimar. Pode. Nós somos seres humanos, somos propensos a falhas, a fraquezas. Mas a partir do momento que você estiver 100% convicto de que Deus é o Deus que te guarda, é o Deus que te guia, é o Deus que te protege, é o Deus que está com você, essa segurança será para você uma espécie de fortaleza que vai te sustentar quando vierem os abalos terríveis pelas circunstâncias da vida. Portanto, é fundamental, meu amigo irmão, minha amiga irmã, você que é cristão, você que não é cristão, é fundamental, nesse período de dificuldade, você colocar a sua confiança em Deus. Se você confiar em Deus, você não será abalado. Ser abalado aqui é ser atingido de tal forma que você perde a estrutura. Esse é o sentido de ser abalado aqui.
Muitas das vezes a gente se abala com certas situações que nos sobrevêm, a gente se abala por um instante, mas não perde a estrutura, não perde as estribeiras, não perde a base, né? O nosso equilíbrio. Por quê? Porque nós estamos alicerçados em Deus. Nossa confiança está firmada em Deus. Se a sua confiança estiver firmada em Deus, Deus não permitirá que as circunstâncias que possam sobrevir sobre você venham abalar a tua estrutura de um modo tal que possa ser capaz de desequilibrar a tua vida por inteiro. Deus não permitirá isso, meu amigo. Porque quem confia em Deus, Deus guarda. Quem confia em Deus, Deus guarda. Então o Salmo 125, você que está entrando na nossa live agora, nós estamos meditando sobre o Salmo 125. O Salmo 125, repito, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece firme. A pessoa que ela confia em Deus, ela não se abala, mas permanece firme. É o que a palavra de Deus está dizendo. Esse tipo de firmeza que a Bíblia está citando aqui é o tipo de firmeza que é baseada em uma segurança. A pessoa está tão segura em quem ela está confiando que nada do que possa acontecer é capaz de abalar ou de tirar a confiança que essa pessoa tem em Deus. É uma firmeza que faz com que, por mais que seja difícil uma circunstância adversa que a pessoa enfrente, mas ela sente segurança de que ela vai passar, vai chegar até o final e vai chegar lá de pé. Talvez eu possa estar falando aqui com pessoas que têm passado momentos difíceis e que parece até que você começou uma trajetória, uma caminhada e não vai chegar até o final. Você não vai ultrapassar esse momento difícil. Mas, meu amado, meu amigo, minha amiga, se você estiver confiando em Deus, se a sua confiança estiver em Deus, Deus vai garantir que você esteja firme e que você vai chegar até o final, que você vai ultrapassar. Não pense que a pessoa que é fiel a Deus, a pessoa que confia em Deus, ela fica no meio do caminho. Ou ela fica como se fosse um andarilho no deserto. Entrou no deserto, não sabe para onde vai, não sabe quando sai e é para morrer lá. Não é assim que funciona. Deus é o Deus que dá a direção. Deus é o Deus que abre portas onde portas não tem. Deus é o Deus de providência, de provisão. Isto é, aquilo que faltar hoje, aquilo que faltar no momento, se eu estiver confiando em Deus, Deus vai dar um jeito e vai fazer acontecer. Você crê nisso? Eu creio. Eu já vivi isso. Eu vivo isso. Eu conheço N pessoas que vivem isso e a Bíblia está cheia de exemplos. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece, firme para sempre. Olha só, hein? Firme para sempre. Aí diz assim, olha, versículo 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. Sabe quando? Até quando? Desde agora e para sempre. Deixa-me te fazer uma pergunta. Você é povo de Deus? Você faz parte do povo de Deus? Você é daqueles que creem em Deus? Você é daqueles que põem a sua confiança em Deus? Pois assim como lá em Jerusalém, a cidade, capital de Israel, tem montes ao redor da cidade, como se fosse uma proteção natural para a cidade, assim Deus está em volta do seu povo, isto é, em volta daqueles que confiam nele. É como que Deus estivesse rodeando, cercando a pessoa para a proteger, para a guardar de todo o mal.
Escute, talvez você não seja uma pessoa que tenha recursos sobrando. Talvez você não tenha um carro blindado. Talvez você não tenha um fundo emergencial na sua conta. Talvez você esteja exposto a perigos e aparentemente quem olha fala, rapaz, essa pessoa está correndo um risco tão grande. Olhando de forma natural, realmente está. Só que tem um detalhe, há uma proteção espiritual que ninguém vê, só vê quem tem fé em Deus. Só vê quem tem confiança em Deus. E essa proteção espiritual é justamente o cuidado que o próprio Deus tem com aqueles que confiam nele. A pessoa que confia em Deus, Deus cerca ela de um jeito que acontece o que está lá no Salmo de número 91. Quando diz assim, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque a sua segurança, meu amigo, ela é feita pelo próprio Deus. Deu para você entender isso? Está vendo como quem confia em Deus é guardado? Está vendo como quem confia em Deus está protegido? Não estou dizendo que a pessoa que confia em Deus está imune a enfrentar dificuldades, situações difíceis. Não, não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Né? O próprio Cristo lembrou isso aos discípulos, e é verdade. Né? Só que Deus, às vezes, se Ele permitir que passemos por situações difíceis, fica tranquilo. O Deus que permite a situação difícil, o Deus que permite o aperto, o Deus que permite a adversidade, é o mesmo Deus de providência, é o mesmo Deus que dá força, é o mesmo Deus que te permite atravessar tudo isso e chegar bem lá na frente. Quando alguém pensar que você não ia sair dessa, lá na frente você aparece são e salvo. Por quê? Porque o Deus que permitiu a prova tinha um propósito específico e você vai sair dela melhor do que você entrou. É assim que Deus trabalha. Deus trabalha sempre com um propósito de tornar a gente melhor, de fazer coisas melhores acontecer para o nosso bem, ainda que a gente não consiga enxergar isso de início. Por isso que lá em Romanos, no capítulo 8, nos versículos finais, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. Toda pessoa que confia em Deus, tudo o que acontece na vida dela, ainda que ela não entenda, Deus tem um propósito a cumprir. E tudo isso, ainda que você não entenda, por mais ruim que seja, no final, Deus consegue fazer isso se tornar um bem para a sua vida. Para você ter uma ideia, você lembra da história de José? Se você ler o livro de Gênesis, a partir do capítulo 37 até o capítulo 50, vai ser praticamente esse capítulo só sobre a história de José. Ali José é o personagem principal, o personagem central no livro de Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50. Certo? Você sabe da história de José. José foi vendido por causa do ciúme. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi jogado numa cova. Primeiro ele foi jogado numa cova, depois foi vendido como escravo. Né? Lá no Egito ele foi preso sob a acusação de estupro. Né? Para aquela época a pena seria pena de morte. O que é que aconteceu? A Bíblia não cita quantos anos aquele rapaz sofreu. Mas sabe o que é que aconteceu? No capítulo 50 de Gênesis, versículo 20, José teve um encontro com seus irmãos. Os mesmos que venderam ele. Os mesmos que maltrataram ele. Os mesmos que perseguiram ele. E o que é que aconteceu? O versículo 20 de Gênesis capítulo 50, José vai dizer assim, olha, vocês armaram o mal contra mim.
porém Deus o tornou em bem, para fazer como vocês estão vendo agora. Você sabe qual é o segredo de José? É que José confiava em Deus. Aquele rapaz foi traído pelos seus próprios irmãos. Aquele rapaz foi vendido. Aquele rapaz foi preso e acusado injustamente. Aquele rapaz foi esquecido na prisão por quem devia um grande favor a ele e não cumpriu. Nem se lembrou dele. E no final, José tem um encontro com aqueles mesmos que tinham ciúme dele, com aqueles mesmos que armaram contra ele. E José disse assim, olha, fazendo uma retrospectiva, vocês armaram contra mim, só que Deus pegou essa armação e transformou em bem para a minha vida, como vocês estão vendo hoje. Escuta, é necessário muitas das vezes a pessoa que faz o mal contra você, a pessoa que arma contra você, as pessoas que querem o teu mal, as pessoas que têm inveja de você, pelo que você é, pelo que você faz, é necessário que realmente elas estejam na tua cola, que elas estejam armando contra você. Sabe para quê? Para que depois elas vejam que toda a armação delas cairá por terra e Deus vai te honrar lá na frente. E lá na frente elas vão precisar estar vivas para mostrar, para serem testemunhas que Deus é o Deus que te guardou durante toda a tua trajetória e fez com que todo o mal que eles armaram caísse contra eles próprios. Foi isso que aconteceu com José. E é isso que Deus faz hoje ainda. Deus é justo, Deus é fiel. Tá certo? Então se você, infelizmente, se você tem sido magoado aí por gente que, sabe, que poderia te ajudar ou que tem armado contra você, fica tranquilo, fica tranquila. Confie em Deus, que Deus é poderoso para fazer essa gente lá na frente ser plateia para te aplaudir e ver o que Deus fez na sua vida. Você quer ver outro exemplo bem interessante? Além do de José? Um exemplo interessante também é o exemplo de Jacó. Lá no livro de Gênesis, também em Gênesis, eu gosto bastante de ler o livro de Gênesis. Quando você vai ler a história de Jacó, você vai se surpreender, porque aquele cara chamado Jacó, não é, ele começou mal, fez umas coisas erradas, né, viu que fez besteira, não é? Mas só que ele teve um encontro com Deus, não é verdade? E o que é que vai acontecer depois? Jacó vai trabalhar em um local para um cidadão chamado Labão, e esse cidadão queria passar a perna em Jacó. E Jacó entrou lá pobre e saiu rico. Jacó saiu um Zé Ninguém e saiu, olha, com fama daquele lugar. Você sabe por quê? Que Deus faz desse jeito. Deus é especialista em pegar circunstâncias adversas, em pegar circunstâncias que parecem que vão acabar com você e transformar tudo, fazendo tudo ser revertido para o teu bem. Só que é necessário fazer, sabe o quê? Confiar em Deus. Amém? Se você confiar em Deus, se você confiar em Deus, se você confia em Deus, fica tranquilo, que Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando dos teus. Deus está cuidando dos seus planos, dos seus projetos, do seu amanhã, do seu futuro. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e fique com essa palavra em seu coração, tá? O Salmo 125, versículos 1 e 2. Amém? Glória a Deus. Agora, minha gente, eu estou com um assunto para tratar aqui sério, viu? Eu acho que você que é evangélico, você que é até católico ou de outra vertente religiosa, você tem visto aí áudios e vídeos de WhatsApp de gente achando aí
cabelo na Bíblia e tem áudio de gente aí dizendo que isso é cabelo de anjo, tem que colocar num copo, e diz que tem gente que colocou num copo e o copo começou a borbulhar, né? E segundo reza a lenda ou a superstição, né? Quem achou esse cabelo aí de anjo, ó aqui entre aspas, ó, anjo na Bíblia, diz que esse cabelo vai guardar você e vai te dar imunidade contra o coronavírus e até qualquer outra enfermidade. Será se realmente é isso? Várias pessoas me fizeram perguntas esses dias sobre isso, né? E eu não posso responder nada além da Bíblia, do que a palavra de Deus diz, que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Amém? Vamos ver o que é que a Bíblia nos ensina. Você acha que realmente um fio de cabelo, ou de anjo, ou de anja, ou seja lá de quem for, tem o poder de guardar uma pessoa do mal? Será se qualquer objeto, seja ele biológico como um fio de cabelo, outra coisa qualquer, pode guardar o ser humano, pode salvar o ser humano, pode proteger o ser humano? Vamos para a Bíblia? Vamos lá. O que pode nos guardar do mal? O que pode nos guardar do mal? Em primeiro lugar, eu preciso te explicar uma coisa. A palavra, na Bíblia nós temos várias palavras sinônimas, certo? Por exemplo, a palavra guardar, salvar, proteger, manter. Conservar são palavras que nós chamamos de palavras sinônimas. Embora sejam palavras diferentes, o significado básico é o mesmo, certo? Então, o que nos pode proteger do mal? Será se é um objeto, sei lá, um fio de cabelo, um amuleto, sei lá, uma rosa, o que mais? Qualquer outra coisa aí, vai. Será se essas coisas podem nos guardar do mal? Vamos ver o que a Bíblia diz? Em primeiro lugar, o Salmo 121, versículo 7, se você acompanhar na sua Bíblia, diz assim, olha: o Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor guardará a tua alma. Mais adiante, o Salmo vai dizer que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Quem é que guarda aqui? É fio de cabelo? É fio de cabelo de anjo? Quem é que guarda aqui? É um crucifixo? Quem é que guarda aqui? É algum tipo de rosa, de óleo, seja lá o que for? A Bíblia está dizendo que quem guarda é o próprio Deus. O Senhor te guardará, olha só, de todo o mal. A palavra mal na Bíblia Sagrada descreve não só o mal como essência espiritual, mas também o mal como calamidade. O que é calamidade? É toda circunstância ruim que causa sofrimento ao ser humano, seja perseguição, seja fome, seja seca, seja doença, ou qualquer tipo de enfermidade, ou qualquer crise. Isso, tudo que afligir o ser humano, a Bíblia vai chamar de mal. E o Salmo 121, versículo 7, está dizendo: o Senhor te guardará de todo o mal. Não é um outro Senhor. Não é uma senhora, ou várias senhoras, ou vários senhores. O que a Bíblia está dizendo é que o Senhor te guardará de todo o mal. Salmo 121, versículo 7. O que pode nos guardar do mal? Vamos lá para outro texto? Vamos lá para Isaías. Isaías 26, versículo 3. O que é que a Bíblia vai dizer? Não é eu que estou dizendo, não. É a Bíblia Sagrada. Se você é espírita, é católico, é evangélico, ou não é nada disso, tem uma Bíblia aí, acompanhe que você vai ver. Isaías 26, versículo 3. Me acompanhe aí, por favor. Olha só. Olha o que é que o profeta Isaías diz. Tu, Senhor, olha, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti.
E aí, é um fio de cabelo que guarda? É cabelo de anjo que guarda? É amuleto que guarda? Tu, Senhor, conservarás em paz. A palavra conservar aqui é a mesma coisa que guardar, que salvar, que proteger. A Bíblia Sagrada está dizendo que o Senhor Deus, conservarás em paz. Sabe o que é paz na Bíblia? Paz é uma palavra, biblicamente falando, é uma palavra hebraica aqui no Antigo Testamento, que quer dizer que é shalom. Shalom, paz, quer dizer, da ideia de saúde, segurança, proteção, prosperidade. Deu para entender? Então, o que o profeta Isaías está dizendo é que Deus conservará, isso é, guardará, salvará em paz, saúde, segurança e prosperidade aquela pessoa cuja mente está firme em Deus. Porque ele confia em ti, isto é, ele confia em Deus. A partir do momento, meu querido ouvinte, que você coloca a sua mente, foca a sua mente em Deus e confiar em Deus, a palavra de Deus diz que Deus conserva você em paz. E paz aqui dá a ideia de saúde, segurança e prosperidade. É o próprio Deus que faz isso. Não há nenhum outro apetrecho que possa garantir isso, só Deus. Óleo não cura ninguém. É tão tal que lá em Tiago, quando você vai ler a respeito de óleo ungido, por exemplo, ele disse assim, se há alguém entre vós doente, chame os presbíteros, né? Aí disse que o presbítero vai orar, ungir com óleo e vai orar. E a oração da fé salvará o enfermo. Não é o óleo que salva. Consequentemente, não é rosa que salva. Não é nenhum objeto que salva. Não é nenhum amuleto que salva. Isso é, que salva, que guarda, que protege. Não. É o próprio Deus. É a Bíblia que está dizendo isso, não sou eu. O que pode nos guardar do mal? Vamos ver o que é que a Bíblia continua dizendo. Lá em João, no Evangelho de João, vamos lá para o Novo Testamento agora. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11 e também o versículo 15. Nós temos na Bíblia católica e principalmente na Bíblia do segmento evangélico, nós temos geralmente um epígrafe ou um título nesse capítulo 17 de João chamado de oração sacerdotal. É aquela oração que Jesus faz antes dele ser entregue aos soldados romanos e depois ser julgado e crucificado. Nessa oração, Jesus ele fala sobre a questão da proteção dos cristãos. E o que é que Jesus fala na oração dele? Olha o que é que Jesus diz, ó. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11 e versículo 15. Olha a oração de Jesus. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eles aqui são os discípulos e todo o conjunto de pessoas que creram em Jesus naquela época. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aquele que me deste, ou aqueles que me deste, melhor dizendo, para que sejam um como nós. Jesus está orando para o Pai, para Deus Pai guardar os seus discípulos, os seus seguidores. Quem é que guarda? É Deus. Fora isso, o próprio Jesus, no versículo de número 15, diz assim, guarda-os em teu nome, Jesus repete que é Deus que guarda, que é Deus Pai que guarda. Guarda-os em teu nome, porque eu tenho guardado aqueles que me deste. Por que é que Jesus orou a Deus Pai
pedindo para que Deus Pai guardasse os seus discípulos, porque Jesus não estaria mais com eles em corpo, em vida. Deu para entender? Porque Jesus ia ser preso, ia ser julgado, ia ser morto. Consequentemente, Jesus não estaria mais com os discípulos para ensinar e para guardar. Aí Jesus falou: Pai, eu estou indo para junto de ti, mas guarda eles aqui, não deixa eles sozinhos não. Aí Jesus, no versículo 15, vai dizer que até ali Jesus tinha guardado eles. Então nós temos duas pessoas que podem guardar o ser humano do mal. Nós temos Deus Pai e temos a pessoa de Jesus Cristo. Está vendo? Então, não há esse negócio, minha gente, de cabelo de anjo achado em Bíblia, guardar alguém ou proteger alguém de enfermidade, proteger do mal ou de qualquer outra coisa. Não tem isso. Não tem isso de sangue de animal, hoje, em rituais, guardar alguém do mal. Não tem isso, minha gente. Biblicamente falando, você que é cristão, quem guarda é Deus, quem guarda é a pessoa de Jesus. É o que a Bíblia está dizendo. Se eu estiver falando alguma coisa aqui que não está na Bíblia, me corrija. Certo? Então, esse negócio aí de cabelo de anjo em Bíblia, dentro da Bíblia, que você tem que pegar esse cabelo, colocar num copo e beber para ser guardado, para não pegar o coronavírus, pelo amor de Deus, gente. Misericórdia. Aí, olha, eu sei que tem muita gente boba, mas aí também já seria demais, né? Eu não acredito que um cristão em sã consciência, que conhece a palavra de Deus, que tem o Espírito Santo, vai cair num negócio desse. Eu não acredito nisso. Né? A pessoa que realmente cedeu um negócio desse, tem alguma coisa errada com a sua fé. Mas cada um acredita no que quiser, né? Mas eu estou citando aqui a Bíblia, que a Bíblia, infelizmente, diz que quem nos guarda de todo mal, seja de enfermidade, doença, o que for, quem guarda é Deus. E acabou. O que pode nos guardar do mal? Vamos ver o que a Bíblia continua dizendo. Eu já li aqui Salmo 121, versículo 7, você que chegou agora. Eu já li Isaías 26, versículo 3. Já li agora Evangelho de João 17, versículo 11 e versículo 15. E agora eu vou ler também 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Para você que é católico, você sabe que a Igreja Católica, na sua tradição, diz que Pedro foi o primeiro Papa, certo? Embora não tenha nada disso na Bíblia, não tem registro histórico sobre isso, né? É o que a Igreja mantém. Sendo verdade ou não, que está mais para não, temos aqui o próprio apóstolo Pedro falando sobre quem é que guarda alguém do mal. O que é que Pedro vai dizer aqui? Vamos ler? Primeira carta de Pedro, pegue a sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vamos ver o que é que Pedro diz. Pedro diz assim, olha, deixa eu ler na minha Bíblia para te ajudar. 1 Pedro, se você tiver dificuldade, ó, Pedro vai estar um pouquinho antes de Apocalipse ali. Vá voltando de Apocalipse para trás, você vai ver João, e para trás um pouquinho você vai ver ali 2 Pedro e depois 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Pedro diz assim, olha, sois guardados pelo poder de Deus através da fé. Olha, sois guardados mediante a fé. Aliás, sois guardados mediante a fé no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último dia. Pedro está dizendo aqui o seguinte, que é através da fé que a pessoa é guardada no poder de Deus. Para quê? Para a salvação. E a palavra salvação é uma palavra, entenda, sinônima, né? Ou seja, tem outras palavras que têm o mesmo significado de salvação, né? Como a palavra guardar, proteger, conservar, livrar, certo? Tudo isso também se encaixa aqui no significado de salvação, certo? Só que no contexto aqui, essa salvação no último dia seria a vinda de Jesus. Pedro está dizendo, olha, mediante a fé, isto é, através da fé, vocês estão guardados no poder de Deus para a salvação. Você sabe que poder de Deus é esse que Pedro está falando? Romanos capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo diz assim, olha,
não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deu para entender? Por que Paulo falou isso? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então eu, ouvindo a palavra de Deus, isso vai despertar em mim a fé salvífica, fé para a salvação, aquela fé confiante mesmo. E o que é que vai acontecer? Essa fé vai me fazer ser guardado através do poder de Deus, que é a própria palavra, o próprio evangelho, que Paulo cita lá em Romanos 1:16. Confira lá para ver se eu estou errado. Deu para entender? Então a fé no poder de Deus, que é aqui o evangelho, guarda a pessoa para a salvação. Não é fio de cabelo de anjo achado em Bíblia, minha gente. Não é crucifixo, minha gente. Não é nenhum amuleto, minha gente. Não é qualquer outro apetrecho, não, minha gente. Pelo amor de Jesus Cristo, é a sua fé no Evangelho de Deus, no Evangelho de Cristo, que pode te guardar para a salvação. Não tem outro meio. Viu aqui o que é que o apóstolo Pedro está dizendo? Não é eu que estou dizendo, é o apóstolo Pedro que está dizendo. Certo? Vamos ver mais na Bíblia o que pode nos guardar do mal. É o nosso tema aqui que estamos tratando. Então lá, vamos para Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 3, versículo 15 e 16. Lá no Novo Testamento você vai passar os evangelhos, certo? Você vai passar Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você vai chegar no livro de Atos, certo? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, é um livro histórico que narra o início da igreja, ou a continuação da igreja após a ascensão de Jesus aos céus. Você vai ver lá em Atos a pregação dos apóstolos, o que é que eles pregavam, né? Como eles pregavam. E você vai ver o apóstolo Pedro pregando sobre quem é que pode dar saúde. Quem é que pode guardar uma pessoa do mal, dando-lhe saúde? Quem será? Vamos ver? Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. Lê comigo, vamos lá. No contexto, só para você ter uma ideia, Pedro estava falando ali no versículo 15 de Atos 3, ele está falando sobre o príncipe da vida que foi morto e depois foi ressuscitado. Quando você lê do versículo 15 para trás, você vai ver que ele está falando de Jesus Cristo, tá? Então, Pedro aqui no versículo 15 chama Jesus de príncipe da vida, certo? Que foi morto, mas foi ressuscitado, certo? Aí Pedro diz que ele e os demais discípulos eram testemunhas desse Cristo, que é chamado de príncipe da vida, que foi morto e foi ressuscitado. Pedro diz que ele e os demais apóstolos eram testemunhas desse príncipe da vida aí. Aí Pedro fala, no versículo 16, e pela fé em seu nome, no nome de quem? De Jesus. É que esse mesmo nome fortaleceu a este homem. Que homem é esse? Um homem que foi curado, era coxo, aleijado, e foi curado quando Pedro disse assim, quando Pedro e João disseram, olha, não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos, o que eu tenho, isso te dou. É Pedro que fala, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então, qual foi o nome ali que protegeu aquele homem, que salvou aquele homem daquela enfermidade que deixava ele coxo? O nome de Jesus. E Pedro está argumentando aqui no versículo 16 do capítulo 3, que foi pelo nome de Jesus, pela fé no nome de Jesus, que aquele coxo, aquele paralítico havia sido curado. Aí Pedro continua, é pela fé em seu nome, isso é, no nome de Jesus, que esse mesmo nome
fortaleceu a este homem, no caso o paralítico, que vocês veem e conhecem. Sim, a fé que é por Jesus deu a este saúde. Meu querido, a fé que é por Jesus, que é através de Jesus, é que deu àquele paralítico saúde. É por isso que quando Jesus dá instrução aos discípulos para pregar o evangelho em todo mundo, pregar a toda criatura, Cristo falou: em meu nome pegarão em serpente, pisarão em escorpiões. Pegarão escorpiões também. Fala que em meu nome expulsarão demônios, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. É em o nome de Jesus, meu querido. Não existe outra coisa que você pode colocar sua fé para te proteger que possa substituir o nome de Jesus. O que vier que você colocar na sua vida, que eu colocar na minha vida, para substituir isso, que só o nome de Jesus pode fazer, isso é idolatria, isso é pecado diante de Deus. Por mais santo que pareça ser, é pecado diante de Deus. Deu para entender isso? Pedro está dizendo aqui que é através do nome de Jesus que aquele paralítico foi curado. Foi pelo nome de Jesus, pela fé no nome de Jesus, que aquele paralítico obteve saúde. Não é cabelo de anjo ou de alguém dentro de Bíblia que vai garantir saúde, proteção a ninguém, não, meu amigo. É a fé no nome de Jesus, está aqui na Bíblia. Está vendo como é interessante, gente? Agora, para estar finalizando essa minha posição dentro da palavra de Deus sobre esse assunto aí que está rolando nas redes sociais aí, empestou mesmo. Então a gente já viu até aqui que quem nos guarda é Deus Pai, Deus Filho, não é? E a fé no nome de Jesus nos dá, no nome de Jesus e no Evangelho, certo? Também nos garante proteção. A gente viu isso. Agora, se você der uma olhadinha também lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e versículo 30, nós também temos a proteção trazida pelo Espírito Santo às nossas vidas. O apóstolo Paulo, ensinando em uma de suas cartas, ele fala que se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é de Deus. Está vendo como é interessante? Aí em Efésios 4 e 30, Paulo diz assim, olha: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Redenção aqui quer dizer o dia da salvação. Isso se refere aqui à vinda de Cristo. Espera aí. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados. Para você ter uma ideia, a palavra selados aqui, ela vem de uma palavra grega na Bíblia chamada esfragizo. E o que é isso, irmão Vilmário? Era simplesmente uma marca, um carimbo, que indicava que uma coisa era propriedade de alguém. E esse alguém garantia a preservação, segurança e manutenção dessa coisa. No caso, como Paulo está dizendo aqui que é os cristãos que são selados com o Espírito Santo, ele está dizendo, olha, Deus marcou vocês com o Espírito Santo, Deus carimbou vocês com o Espírito Santo, e isso quer dizer que vocês são preservados, vocês têm a segurança de Deus e vocês têm a garantia que Deus vai dar todas as condições para a manutenção da vida de vocês. Então, meu amigo, não há outra coisa que pode te dar segurança se não vir do próprio Deus. Deu para entender? Agora, cá para nós, acreditar que tem cabelo de anjo aparecendo em Bíblia, meu irmão, conta outra. Olha, alguém aí conseguiu te enganar muito bem, viu? Muito bem. Você acha que Deus ia perder tempo fazendo cabelo de anjo aparecer em Bíblia? Para começar, anjo nem tem cabelo. O que são os anjos? Hebreus 1,14 vai dizer. Hebreus 1,14 vai dizer que os anjos são espíritos ministradores, isto é, espíritos servidores, que são enviados a fim de servir aqueles que hão de herdar a salvação. O próprio Jesus Cristo ensinando, ele dá um exemplo a Tomé, quando Tomé apareceu ali incrédulo, sem crer em Jesus, Jesus pediu para Tomé tocar as mãos de Jesus ali, o corpo de Jesus. Tomé, dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, Tomé.
Eu não sou espírito não, Tomé, porque espírito não tem carne nem osso. Com isso, Jesus estava dizendo que espírito não tem corpo físico. E como cabelo, para ter cabelo tem que ter uma pele, certo? E para ter pele tem que ter lá aqueles folículos lá para o cabelo nascer e tudo mais, tem que ter a irrigação sanguínea e tudo mais. Isso é típico do corpo humano. Claro que pelo nasce também animais, claro, pelo amor de Deus, né? Só que anjo não é gente, anjo não tem corpo humano. Anjo é o quê? Anjos são seres espirituais. Se é ser espiritual, não tem corpo humano, não tem pele, não tem couro cabeludo. Então onde é que você aprendeu esse negócio aí que tem cabelo de anjo aparecendo em Bíblia? Pelo amor de Jesus Cristo Nazareno, gente. É muita falta de Bíblia alguém acreditar num negócio desse. É ou não é? Infelizmente. Tá vendo? Então a gente está aprendendo aqui que quem nos guarda é Deus Pai, é Jesus, é a fé no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. E a gente aprendeu aqui em Efésios 4:30 que o Espírito Santo é nos dado como um selo que nos garante a preservação, segurança, proteção e manutenção de tudo aquilo que for necessário à nossa vida. É o Espírito Santo que nos garante isso. Isso faz parte da proteção divina em nossas vidas. Então não há nada de outro apetrecho humano, cabelo de anjo, rosa, óleo, seja lá o que for que pode nos guardar. É só Deus. Tá vendo? É Bíblia isso aqui que eu estou falando. Tá bom? Se você chegou agora, não assistiu a live toda, assiste depois que você vai ter um estudo aí, passo a passo. Vamos ver. Inclusive, falando sobre o selo do Espírito Santo, o apóstolo Paulo repete isso também lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 22. O apóstolo Paulo reforça lá que o Espírito Santo ele é um selo e ele é um penhor para nós. Selo, como eu já falei, é uma marca, como se fosse um carimbo, que é uma linguagem figurada, para dizer que uma coisa ou pessoa é propriedade de alguém, tem garantia de preservação, de segurança e manutenção durante toda a sua existência. Tá vendo como é bem legal conhecer a Bíblia? Por isso que Cristo falou, olha, o meu povo perece, porque não tem conhecimento, por falta de conhecimento. É a Bíblia que diz isso, não sou eu. Certo? Então a gente viu aqui nessa minha palavra que não existe nada inventado pelo homem que pode dar proteção do mal a uma pessoa. Quem pode proteger totalmente o ser humano é só Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, é a fé no Evangelho, que é a palavra de Deus. A gente viu isso aí em detalhes. Se você chegou agora nessa live, assista ela depois que você vai ter um estudo aí maravilhoso a respeito disso, tá bom? Então, meus irmãos, eu vou encerrar por aqui a minha palavra. Te aconselho aí a ver essa live depois, certo? E que Deus te guarde, que Deus guarde a sua vida, que Deus guarde a sua família, que Deus te guarde aí na sua luta diária do seu dia a dia. E eu tenho certeza que Deus é poderoso para abençoar você, a sua família e tudo que você põe a mão, tá bom? Não é cabelo de anjo em Bíblia, né? Que vai te dar saúde, que vai te guardar, não é óleo, não é rosa, nada disso, irmão, não tem nenhum apetrecho. É o próprio Deus, tá bom? Ele é aquele que te guarda, ele é aquele que te cerca em volta, ele é aquele que acampa o anjo dele, como está lá no Salmo 34 e versículo 7, que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Né? Se você já leu a Bíblia, você vai ver que o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, trata-se de uma teofania, que na verdade é o próprio Deus em forma de anjo. Você sabe muito bem disso, né? Então que Deus te abençoe, em o nome de Jesus Cristo. Eu te convido agora a orar comigo, a orar por você, pela sua família, pelos seus amigos. O tema da nossa live é oração pelos amigos, né? Então vamos orar?
Vamos orar pelas pessoas que estão nos hospitais, pelas pessoas que perderam seus entes queridos aí, vítima do coronavírus ou de qualquer outra enfermidade. Vamos orar pelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que estão passando necessidades. Vamos orar por elas? Ora, a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E lá em Efésios, o apóstolo Paulo, ele diz que Deus é poderoso para fazer tudo, infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então vamos conversar com Deus agora? Amém? Qual o teu problema? Qual o que te cansa? O que te preocupa? Vamos apresentar a Deus agora? Vamos colocar na mão de Deus? Amém? Ore comigo. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu quero te agradecer por cada pessoa que está comigo nessa live agora ao vivo. Também aquelas pessoas que vão assistir depois, meu Senhor. Eu te agradeço pela vida delas. Quero, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho, te apresentar, Senhor, aquelas pessoas que estão nos hospitais, aquelas pessoas que foram acometidas por esse vírus maligno que tem feito vidas serem ceifadas, que tem inutilizado vidas, Senhor, prendendo pessoas aí à cama, a UTIs e enclausuladas em suas casas. Eu quero te apresentar cada uma delas, meu Deus. Senhor, a pessoa que estiver na UTI agora, vítima de qualquer enfermidade, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, tu podes reverter o quadro, tu podes curar nesse instante, tu podes fazer o quadro, Senhor, maligno retroceder, tu podes fazer o corpo reagir, Senhor, e a pessoa voltar ao normal. Tenha misericórdia dessa vida nesse instante, ó Pai. Eu quero te apresentar as pessoas, meu Deus, que estão desempregadas, que estão passando necessidades, Senhor, que estão dormindo nas ruas, que estão batendo pelas portas pedindo ajuda, Senhor. Aquelas pessoas que estão no agreste, no sertão, meu Deus, que estão nesse instante com falta de água, com falta de alimento, com falta de comida, com falta de remédios, e talvez até sendo vítimas, meu Deus, dos maus gestores públicos que estão impedindo essas pessoas acessarem a programas sociais importantes. Tem misericórdia dessas vidas nesse instante, ó Pai. Ajuda-os. Move pessoas para ajudar essas vidas, ó Deus. Eu quero te apresentar, Senhor, aquela pessoa que tem o seu negócio, aquela pessoa que é microempresário, aquela pessoa que é apenas um microempreendedor individual, mas não é legalizado, ele é autônomo. Está tendo prejuízo agora, Senhor. Está preocupado da vida porque o seu negócio foi prejudicado, Senhor. A pessoa só está tendo prejuízo e as contas estão chegando. Daqui a pouco vai começar a faltar alimento. Meu Deus, tenha misericórdia. Nesse instante eu te rogo, Senhor, ajude esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa pessoa amiga. Dê, Senhor, o necessário. Manda, Senhor, um socorro para essas vidas. Quero te apresentar também, Senhor, o nosso Brasil, a nossa nação. Senhor, ajuda, toma as rédeas desse Brasil, Senhor. O Senhor está vendo aí mais uma crise política que estourou, Senhor. A gente sabe que, infelizmente, essa política do Brasil é uma sujeira. Às vezes a pessoa tenta acertar, mas o Senhor sabe que mais são os corruptos do que pessoas justas. Mas tenha misericórdia, Senhor. Tome as rédeas dessa nação. Em o nome de Jesus Cristo, ó Deus, desfaz o ninho de corrupção que está entranhado, Senhor, no seio do poder de todas as instâncias do Brasil, desde as câmaras municipais, desde as prefeituras, desde os fóruns, desde os tribunais regionais, Senhor, tanto federal como também até o STJ e Supremo, Deus, onde houver um ninho de corrupção desse país, ó Deus, desfaz. Faz vir à tona, Senhor. Tu estás vendo os milhões e talvez bilhões que são desviados, que dava para ajudar milhares de pessoas, meu Deus. Tenha misericórdia, tome as rédeas dessa nação. Quero te apresentar, meu Deus, cada um dos meus amigos, onde quer que eles estejam, de norte a sul deste país, em cada canto desse estado de Pernambuco, desse grande Brasil, meu Deus. Guarda-os debaixo da tua potente mão, Senhor. Guarda eles, suas famílias, seus trabalhos, e que em nome de Jesus ajuda-os
a confiarem somente em Ti, como único meio de proteção, como único meio que dá saúde, como único meio que guarda, como único meio, Senhor, que pode proteger a pessoa por completo de todo o mal, Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo cada um. Seja abençoado agora, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Gente, que Deus abençoe você. Estou vendo aqui irmã Fátima, estou vendo aqui meu amigo Celso Cavalcante lá de São Paulo, estou vendo aqui a irmã Águida, Deus abençoe a irmã Águida lá de São Paulo, estou vendo aqui a minha tia Neide Van, Deus abençoe, estou vendo aqui a irmã Kerliane Mendonça, Deus te abençoe no nome de Jesus, e várias outras pessoas que estão deixando aí os comentários, certo? Se possível depois, compartilhe essa live, vai ter muita gente que precisa ouvir essa palavra hoje, para deixar de crer em misticismo e... eu não vou nem falar o nome aqui para não causar escândalo, né? Que está crendo em misticismo aí, está esquecendo a palavra de Deus e o próprio Deus, tá? Compartilhe essa live depois, tá bom? Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus.